pessoal, boa noite a todos. Sejam bem-vindos a mais uma tenda. Nesse início da nossa programação, queremos convidar que todos fiquem em pé para que possamos louvar juntos, cantando Vencendo Vem Jesus. Vamos cantar agora do quão perto nós queremos estar de Deus. Mais perto quero estar. Deus
Gente, podem se assentar agora. Eu queria avisar que tem bastante espaço aqui ainda na frente, então não se sintam envergonhados, podem vir pra cá, tem muito espaço por aqui ainda, não precisam ficar longe da gente, tá? Atlan. ¿Qué es ese ruido? Su cita de las 2 ya está aquí. Díganles que pasen adelante, por favor. You're not a family. That's the one thing that you have. Lars, I'm telling you, just be a little open-minded. I'm open-minded. I'm here, aren't I? But I'm just telling you that this isn't gonna work. Are you finished? Sorry. Interview 231, 412. Please state your name for the record. Caden. Lars. I'm Reyna. I'm sure you're wondering why you're here. Kinda. I've been asked to get an accurate recording of events. Since the displacement, there's been a lot of false information. Displacement, that sounds almost clinical. Administration has asked that an objective account be created. Why? I don't know why. That is my job. I want the truth from both of you. No opinions, just facts. This whole thing is just a big misunderstanding. We're confident it'll work itself out. We figured if we came in together, we could show everyone that a compromise is possible. Are you sure that is what you want? Yes. Who would like to begin? Go ahead. Where should I start? Start at the beginning. When the Resistance first started, we had good reason to be involved. He's right. I was a sympathizer at first. The general first approached us about the inequalities that existed amongst our citizens. He wasn't a power-hungry dictator the way that some made him out to be. He was just trying to make our home, or what was our home, a better place to live. Allow us to live up to our full potential. Yeah, that's what he said, but that's not what he meant. Sure it is. No, Laris, he was challenging authority. Which should be his right, Caden. The general, as you call him, didn't want equality. He wanted to be in charge of everything. That's why I left. You had cold feet. You were scared. I don't want opinions or conjecture. Just facts. Understand? Where were you both on the day of the revolt? I was with the general, of course. I was with Laris.
You were still together. I was trying to convince them not to revolt. It was meant to be a day of liberation. It was a coup. We just wanted our voices to be heard. But now we've been so far pushed into isolation, nobody can hear our Are you concerns. even listening to yourself? You are an angel. Created above all other beings, and you rebelled against your king. You were a guardian to the throne. Created to serve the Almighty. I was created to be free. Is that what you are? What I am is banished. Separated from my friends, my home, everything that I've known. Matters. Father will let you return if you just admit you were wrong. Is this what you mean by compromise? Admitting I was wrong? I wasn't wrong, Caden. I was standing with my brothers. You weren't standing with me. That isn't my fault! You fractured our family. You made a fool out of all of us. No. Only out of you. And the other 2/3 that didn't have the courage to stand up for their You convictions. have to stop. We can't work this out if we can't work together. I'm trying, Caden. But I don't even know what together would look like anymore. You can't let that happen. We are all on display in front of the whole universe. Don't you understand? Out of all the created beings, angels are the only ones to mutiny like this. We alone have challenged his law. Wake up. You tricked me! Never gonna trust you again! Doors are wide open, Larry. Get away from me! El general los convenció a todos, a los 5 continentes. Están todos con él. I trust you. Angels are the only ones to split and be banished from heaven. I don't care! Gentlemen. Mankind has just defected. Boa noite para vocês. Estamos aqui em mais uma tenda, como já foi dito, nós já louvamos ao nosso Deus. E agora, para que toda a programação que já está com certeza sendo abençoada por Deus, depois de nós termos uma introdução como essa, em primeiro lugar, temos que colocar o Espírito Santo, que já estudamos, presente aqui, para que ele possa falar aos nossos corações. Então vamos orar a Deus nesse momento. Oremos. Querido Deus, muito obrigado porque podemos te louvar. Muito obrigado porque podemos estudar a tua palavra e estudar aquilo que deseja para as nossas vidas. E mais uma vez, aqui na tua santa casa, mais uma vez nessa tenda, nós nos colocamos para te servir e para escutar justamente isso que deseja para cada um de nós. E que o Espírito Santo possa estar alcançando os nossos corações. Isso tudo que te pedimos e já te agradecemos, o fazemos em nome de Jesus. Amém. E só para contextualização, para vocês que ficaram curiosos, talvez nem todos compreendessem exatamente o que essa interpretação ali trouxe à nossa memória, ou trouxe para que a gente refletisse. Um conflito do que a gente olha ali representado entre dois amigos. Uma história de ficção representada ali, mas baseado em fatos. Onde a gente também pode refletir sobre o tema de hoje. Por que o mal existe? É um questionamento que muitas pessoas fazem para questionar justamente a Deus. E é isso que nós vamos refletir em mais uma tenda de hoje.
E alguns desses mecanismos que vamos usar hoje, além do louvor, porque nós estamos louvando a Deus por essa oportunidade, pela vida e por tudo que fazemos, também serão outras coisas que vão acontecer, como por exemplo, para vocês que tiverem dúvidas especiais, eu quero ver vocês preparando, quem tiver com o WhatsApp aí no ponto, sabe você que gosta de usar o WhatsApp? Sabe você, você pode pegar do seu celular agora, nesse instante, olha só que tecnológico, nós não lemos mentes, mas poderemos ler a mensagem de vocês e a pergunta de vocês num número especial, que será? Estão prontos para anotar? É para anotar aí, quem tiver com o celular e quiser perguntar, mas calma, temos alternativas. Primeiro vamos aos números. Primeiros números, 981667180. Quem for usar o WhatsApp, ok? 981667180. E para quem não tiver o WhatsApp, não esquecemos de vocês, as meninas, por favor, que estão preparadas aí para entregarem os papéis. Atenção, vai ser ali atrás, vocês vão levantar as mãos e essas moças que estão ali atrás, também com a blusa de geração e com papéis e canetas, elas vão pegar as perguntas de vocês, que também vão chegar para o mesmo destino final, que são perguntas respondidas ao final do programa. E aí, nós especialmente vamos fazer o seguinte: nesse dia onde a gente vai citar com certeza o estudo da Bíblia, nós também vamos em alguns momentos, só para contextualizar, falar que também nos baseamos no espírito de profecia. Isso será citado. Só que aí eu tenho também uma espécie de provocação para vocês. Sabe qual é a provocação? Porque hoje a gente poderia falar especificamente sobre o espírito de profecia, mas isso será um tema específico. Então tudo que nós falamos aqui, para você que quer estudar a Bíblia e espírito de profecia, dê um voto de fé. Porque esse tema especificamente nós ainda vamos estudar, ok? Então vamos estudar a Bíblia e o Espírito de Profecia hoje, de coração aberto e deixando o Espírito Santo falar. Se ele falar no coração de vocês, aí está garantido, ok? Então que vocês se sintam muito bem, que possamos fazer dessa programação mais uma programação maravilhosa de estudo e para a honra e glória do nosso Deus. Amém. O pessoal falou o seguinte: a batata da perna era o nosso segundo coração. Tá bom? Subiu o terceiro. Eu não sei quais são. É porque é verdade, são duas batatas. Eu não fiz essas contas, é verdade. Segundo e terceiro corações. Então, vocês vão agora fazer com que esse coração funcione um pouco. Não é? Vamos ficar em pé e cantar mais uma música ao Senhor. É isso aí, gente. Para não ficar com a coluna, né? Doendo e tal. E aí, ó, o pessoal já está formigando aí, a gente se ajuda. E louvando a Deus é sempre muito bom, é sempre muito divertido. Hino Saudade do Área 340. Yeah.
Pode sentar, tá, gente? Boa noite. Nós ficamos com a parte um pouquinho mais complicada, eu acredito. Não é mais complicada não, porque tem mais partes complexas, mas nós ficamos com a questão de como surgiu o pecado. Vocês já pararam para pensar como foi que surgiu o pecado? No livro de Patriarcas e Profetas, depois quem quiser se aprofundar mais no tema, está no capítulo 1º. O primeiro capítulo de Patriarcas e Profetas nos conta como é que surgiu o pecado. E aí, para começar, nós devemos lembrar de que Deus é amor. E aí nós abrimos em 1 João 4:8, que lá tem uma passagem bem bonita falando sobre isso. 1 João 4:8 está escrito assim: aquele que não ama não conhece a Deus, pois Deus é amor. E aí a gente para pensar, por que então que surgiu o pecado? Vamos ver então em Ezequiel 28:12-15, que fala como era Satanás. Homem mortal, cante uma canção de tristeza por causa do fim que o rei de Tiro vai ter. Diga-lhe que eu, o Senhor Deus, digo isto. Você era um exemplo de perfeição. Como era sábio e simpático. Você vivia no Éden, o jardim de Deus, e usava pedras preciosas de todo tipo, rubis e diamantes, topázio, berilo, ônix e jaspe, safiras, esmeraldas e granadas. Você tinha joias de ouro que foram feitas para você no dia em que você foi criado. Eu fiz de você um anjo protetor, com as asas abertas. Você vivia no meu monte santo e andava pelo meio de pedras brilhantes. A sua conduta foi perfeita desde o dia em que foi criado, até que você começou a fazer o mal. Então nós vemos que Satanás era um anjo, era um querubim cobridor ou protetor. E lá em Ezequiel 28:17 a gente vê um pouquinho mais à frente dessa história. Elevou-se o teu coração por causa da tua formosura, corrompestes a tua sabedoria por causa do teu resplendor. Lancei-te por terra diante dos reis que te pus, para que te contemplem. Então a gente vê que por causa da formosura de Satanás, ele queria ser igual a Deus, ele queria se igualar a Deus. Então depois desse contexto, houve uma reunião no céu com as hostes celestiais para que se pudesse ver e apresentar a posição de Jesus ante as criaturas. E depois de toda a explanação, de toda a majestade e supremacia de Deus e de Cristo, todos os anjos reconhecem que Cristo e Deus são justos e bondosos. Satanás também se ajoelha, só que o coração dele estava em conflito, não era sincero o coração. E Satanás, com isso, ele começou a difundir o espírito de descontentamento entre os anjos. Ele começou a levantar dúvidas com respeito às leis e também os anjos começaram a se questionar se eles precisavam da lei, pois eles eram santos, eles eram seres santos. Então, será que eles realmente precisavam? Satanás começou a difundir intrigas de forma sutil. E ao mesmo tempo que ele fomentava esse tipo de intriga, ele também fazia aparentar que ele só queria estabelecer a harmonia no céu e fazer com que o céu fosse um lugar melhor para se morar, inclusive para os anjos. Então nós temos duas classes de anjos a partir daí. As duas classes, a primeira classe é dos anjos que estavam descontentes e que eles estavam infelizes, que eles estavam prontos para apoiar a Lúcifer e os anjos fiéis e verdadeiros, que de todas as formas eles se esforçavam para reconciliá-los com Deus. Deus é um Deus longânimo, Ele é um Deus que ele se tarda em irar e Ele tem muita paciência conosco, que não foi diferente com Lúcifer, isso nunca tinha acontecido no céu. Então, Deus teve muita paciência com Lúcifer, até porque ele queria que Lúcifer fosse até o final para que os anjos tivessem certeza e todo o céu tivesse certeza do que estava acontecendo, porque ninguém tinha certeza do que estava acontecendo ao certo, porque Satanás era muito misterioso no que ele fazia. Nós podemos ver em Salmos 86:15 que Deus é um Deus longânimo, Deus bondoso.
E depois de um tempo, provou-se que Deus era justo e sua rebelião, a rebelião de Satanás, era completamente sem fundamento. Lúcifer estava convencido de que não tinha razão. E nós podemos ver isso em Salmos 145, 17, que fala que Deus é um Deus justo em todos os seus caminhos. Tá. E no caso, Satanás, ele tinha que reconhecer em público a soberania de Deus, mas por orgulho ele não fez isso. Então chegou o momento de decidir. Se ele deveria decidir, e como a Railana falou, falar em público que ele estava errado e que ele deveria reconhecer a supremacia de Deus e o poder dele sobre Satanás. Então ele tinha duas alternativas, ou render-se à supremacia de Deus ou entregar-se à rebelião. E o que foi que ele escolheu? A rebelião, por orgulho. Ele quase voltou atrás, mas por orgulho ele não quis voltar atrás porque ele era superior demais para reconhecer que estava errado. Então, com isso, ele nunca mais reconheceria a supremacia de Cristo. Então, de portador de luz, ele foi para adversário de Deus. Então, foi assim que surgiu o pecado no mundo. No universo. Então, depois desse cenário, que era inclusive o cenário em que, ali ó gente, o número está ali e as meninas também estão prontas para receberem as perguntas por papel também, não tem problema se você não usar o WhatsApp. O WhatsApp também serve para você mandar até sugestões de temas para assuntos que a gente vai abordar exclusivamente pela internet, coisas mais rapidinhas assim. Então, o cenário do universo era esse. Até aquele cenário que vimos naquele vídeo inicial que sugere como seria o conflito ali entre os anjos, entre toda a dúvida que foi levantada por agora já pelo adversário de Deus. Então eu convido vocês a se imaginarem numa outra circunstância. O que estava de fundo naquela introdução daquele vídeo ali com o panorama da história da humanidade? O homem e a mulher foram criados. E aí, se vocês conseguirem ver aí, não vamos destrinchar talvez o primeiro, o segundo e até o terceiro capítulo de Gênesis, nós vemos que eles foram criados em perfeição. O mundo era lindo. A criação de Deus era maravilhosa. Eu sempre gosto de repetir isso. Se a gente consegue achar tantas coisas bonitas no mundo hoje, imagine então como era isso quando Deus tinha acabado de fazer, acabado de criar. Porém, muitas pessoas também compreendem que teve outro detalhe. E aí, isso talvez até alguma coisa que é difundida dentro da cultura, da nossa cultura cristã, do Brasil no caso, em que vemos na história que Deus falou assim: olha, vocês têm liberdade, homem e mulher, para fazer o que vocês quiserem. Porém, vocês podem comer de todos os frutos aqui dessas árvores, desse jardim maravilhoso para vocês. Porém, de uma árvore vocês não vão comer, vocês não podem. Porque se vocês comerem dessa árvore, certamente morrerão. E aí, vemos aquela figura daquele fruto proibido, que não era uma fruta específica, com um nome específico, mas era um fruto proibido, não sabemos qual era. Acredito eu que até era só daquela árvore ali específica. E aí vem a pergunta. Imaginem só, vocês falam, então para resolver o problema, nós tiramos a árvore desse contexto, e então o homem e a mulher não teriam pecado e não teriam desobedecido a Deus, não é? Aí tem outra coisa que fica também pendente nessa história, se ela ficasse desse jeito. Imaginem só uma circunstância, o que vocês pensariam imediatamente se vocês vissem, olha só, se vocês vissem um homem muito rico, de uma feição assim, eu diria mediana, mas o homem é muito rico, ok? Ele é muito rico. E ele se casa com uma mulher lindíssima, maravilhosa, assim, muito grande. E vocês olhassem para essa situação, quando vocês olhassem para isso, talvez o que vocês pensariam? Ela ama esse rapaz? Será que ama ele, né? A pessoa dele ama,
Fica difícil saber, não é? Até para a gente pensar nisso. E aí, a pergunta seria quase que a mesma. Imagine só, se Deus fizesse tudo aquilo de belo, e tivesse em comunhão ali com o homem e a mulher, e simplesmente não existisse nada que provasse o amor e a obediência, tanto do homem quanto da mulher, para com Deus, será que seria amor verdadeiro? Uma das maiores provas de amor do nosso Deus é justamente porque Ele deixa com que cada um de nós, desde Adão e de Eva, possamos fazer uma escolha de obedecê-lo. Porque essa escolha é sim baseada em amor, porque temos o direito de não fazer, porque infelizmente, tanto quanto Eva primeiro e depois Adão, quando eles ingeriram aquela fruta, eles tinham um relacionamento íntimo com Deus ali, no dia a dia do jardim. Quando eles comeram aquela fruta, infelizmente, de alguma forma, eles estavam duvidando de Deus. Eles não estavam acreditando e aceitando o ensinamento dele, que não era para comer daquele fruto. Imagine só. Então o panorama é esse. Um conflito no céu que se estendeu aqui para a terra. E o mal também veio aqui para a terra mediante a essa condição de obediência que foi colocado ali no jardim para o homem e para a mulher. Mas eu também aproveito, não consigo deixar de não fazer uma pergunta. Deus também convida cada um de nós aqui para fazermos escolhas todos os dias. E as nossas escolhas representam aquilo que nós, ou como nós consideramos o nosso Deus. A nossa obediência também, por toda a nossa vida, vai mostrar o nosso amor. E aí, os meus amigos também vão falar a respeito de outras coisas. A gente falou de Bíblia, falamos de várias coisas, mas as pessoas acabam pensando às vezes diferente, não é? Boa noite. Vocês estão vendo aqui que eu estou sem Bíblia, sem nada. Porque me pediram papel, assim, para fazer o papel de advogado do rapaz que até me falou aqui no início. Eu não vou defender ele, calma. É porque a partir de agora eu estou fazendo o papel de um jovem cético. Quando a gente aborda bem e mal, a gente inevitavelmente está falando sobre deontologia. Deontologia é o estudo sobre a moral. E eu estou falando assim, como eu sou... Peraí, eu sou de humanas, sou formado em comunicação social. Quantas outras pessoas aqui fazem faculdades ou fizeram faculdade de humanas? Gente, dá tempo de mudar, assim, tipo, eu sei que o sonho da família de vocês fosse que você fosse médico, engenheiro, cumpra isso. Mas, então, assim, dentro das ciências humanas, a gente estuda muito sobre a moral, e eu vou falar um pouco para vocês sobre a moral dentro das ciências humanas e qual o problema de alguns desses aspectos. Então, eu queria começar falando sobre um cara chamado Immanuel Kant, que é um filósofo prussiano. Para quem não sabe, a Prússia é um reino que existia antes da Alemanha unificada. E ele falava que nós nascemos com uma natureza egoísta, má, gananciosa, e esse estado natural quase animalesco nos faz fazer coisas ruins. E a gente só consegue dominar esse estado natural através da razão. Ele fala o quê? Que qualquer ser humano, em qualquer parte do mundo, se usar a razão, vai chegar numa lei moral universal que ele chama de imperativo categórico. Eu vou exemplificar. Vamos dizer, eu sou dotado de inteligência, eu vou chegar à conclusão que eu amo viver e eu não quero morrer. Então eu vou saber que matar outra pessoa é errado. Então ele vai dizer que qualquer ser humano que tem um mínimo de noção vai chegar a essa ideia de que matar é errado. Isso vai ser um imperativo categórico. Então o problema com Kant é só um. Assim, ele, apesar dele ele considerar o aspecto metafísico da moral, ele acredita somente a razão, o hábito de mudar. Ele não acha que existe outra forma além da razão. E, assim, estudando Kant, você vai chegar em alguns dilemas morais que são impossíveis
de você passar. E, assim, o contraponto a Kant é um cara alemão chamado Nietzsche. Quantos já ouviram falar de Nietzsche? O problema de Nietzsche, assim, vamos lá, não é problema. Eu vou começar falando o que Nietzsche considera. Ele diz que, vamos dizer assim, a moral é inventada. A moral é uma ficção, é uma máscara. Então, logo de início, assim, você vai, assim, não existe bem e não existe mal. Porque o bem e o mal foram inventados pelos seres humanos. Então, se não existe bem e não existe mal, o que existe? Existe o ser humano no estado que ele considera, assim, com um desejo que ele chama de vontade de potência ou vontade de poder. O que é vontade de poder? É o desejo do ser humano de ser maior do que ele é. Então, Nietzsche vai falar, você é sim egoísta, você é sim ganancioso, você é orgulhoso, isso não é ruim, isso é quem você é. Você tem que abraçar isso de alguma forma, porque só você abraçando isso, você vai conseguir ser maior do que você é. E ele, ao mesmo tempo, ele afirma isso, dizendo que não existe bem nem mal, etc. Então, eu vou fazer aqui um exercício, eu vou me descrever conforme Nietzsche, conforme o pensamento de Nietzsche. Então, vamos dizer lá, eu sou um ser humano que eu tenho ambições altas, assim, tal, pá. Eu não meço nenhum esforço para atingir os meus objetivos, assim, eu posso fazer o que eu quiser para fazer isso, incluindo matar, roubar ou etc. E como não existe bem nem mal, eu não vou sentir remorso por essas coisas, porque essas coisas não são boas nem más. Elas só são coisas que eu tenho que fazer para atingir meus objetivos. Aqui eu vou pedir agora a ajuda do Patrick, que ele está fazendo psicologia, tal, e eu vou perguntar para o Patrick, o que eu sou? Sociopata. Então, segundo Nietzsche, é legal você ser sociopata, psicopata, etc. Esse é o problema da argumentação de Nietzsche, assim, de que não existe moral, a moral é inventada. E a gente vai ver um pouco um contraponto à ideia de filósofos, a gente vai ver até um pouco uma base bíblica sobre a dualidade de bem e mal. Mas antes disso, eu vou chamar um break. Eu sei que aqui não é um programa de TV, mas a gente vai ter um intervalinho. E a gente vai louvar mais um pouco. Então convido todos a ficar de pé agora. A gente vai ter um momento de louvor. Esse é o momento de esticar, gente. Então, estica aí, a perna tá doendo, estica a perna, preguiça. Vamos lá. Se você já fez alguma pergunta, entrega para as meninas lá no papelzinho ou manda no WhatsApp que a gente está juntando as perguntas para responder para você no final. Então minha alma
Oi. Tava ouvindo ali o Brenner, é meio difícil, né? Antes de ele avisar que, na verdade, ele não acredita em nada disso do que ele estava falando. É meio difícil dizer, pô, esse cara tá errado, né? Mas, na verdade, a gente que está na universidade, a gente que se formou, muitas vezes se depara com pessoas falando como o Brenner. E a gente pensa, meu Deus, ninguém no mundo pensa como eu e escreveu uma tese sobre isso. E, na verdade, existe, né? E é sobre algumas dessas pessoas que a gente vai falar hoje. A gente vai falar de 4 pessoas, 4 homens, 3 deles escreveram teses científicas sobre o que eles pensavam da dualidade do homem. Queria começar com o Rousseau, famoso, e ele fala que o homem... primeiro que a gente vai falar do Rousseau é que eu não concordo, eu tenho certeza que também depois vocês vão concordar com tudo que ele fala. Mas uma parte do que ele diz é muito útil. Ele diz que o homem nasce de um jeito, mas ele não necessariamente vai morrer daquele jeito. Aliás, muito difícil ele não ser afetado pelas coisas que ele encontra no dia a dia. Então ele diz que o homem nasce bom, mas a sociedade afeta esse homem de tal maneira que ele não vai conseguir ser bom. Ele pode se esforçar e ele pode conseguir ser socialmente ok, mas ele nunca vai ser bom do jeito que ele nasceu. Eu vou dizer na parte em que eu não concordo, que vocês provavelmente também não vão concordar. Se você acredita que o pecado nasceu lá no céu e depois veio para a terra, a gente nasceu em pecado. Então a gente não nasce bom. Mas isso não significa que a gente não pode mudar. E essa parte de Rousseau que a gente pode aproveitar. Ele acredita na mutabilidade da natureza humana, né? Depois a gente vai falar de 2 pessoas que são Freud e Rogers. Eles são 2 pessoas que acreditavam, né? Que existe um elemento constitutivo natural de cada ser humano. O que isso quer dizer? Que naturalmente a gente tem um elemento comum que todo ser humano tem. Então, por causa disso, é possível a gente estudar essa natureza de alguma forma, por causa desse elemento comum. Para Freud, a natureza humana está ligada ao id. É o seguinte, ele dividiu o aparelho psíquico humano em 3 partes. O id, o ego e o superego. O id é a parte mais primitiva que anseia por prazer. Então, ele tem instintos que o Patrick disse que é mais bonito chamar de pulsões, e essas pulsões fazem o id pensar, vou fazer qualquer coisa para realizar esses meus desejos. E aí, a função do resto do aparelho psíquico, principalmente o superego, é de controlar. Isso gera um conflito interno que é comum em todo ser humano. Você já teve também esses momentos de crise moral. Eu devo fazer, eu não devo, eu quero, mas eu não posso. E Rogers concorda com isso, né? Ele, diferentemente de Freud, crê que é bastante possível que o homem se regenere, né? Que ele seja uma pessoa melhor e que através de vários tipos de ajuda ele alcance uma potencialidade de ser uma pessoa boa. Essa parte a gente aproveita, né, para defender o nosso argumento de que o homem tem cura e de que a nossa moralidade pode ser restaurada. Outra pessoa que concordava com ele, mas que não está aqui a foto, era Paulo, né? Não está a foto porque ele tem. Ele fala, em umas cartas que ele escreveu em Romanos, no capítulo 7, a partir do versículo 15, o seguinte: porque nem eu mesmo compreendo o meu próprio modo de agir, pois não faço o que prefiro, e sim o que detesto. Isso lembra aquele conflito moral de que Freud fala? E logo depois ele diz, não faço o bem que prefiro, mas o mal que não quero, esse faço. E aí, quando ele já, mais pra frente, parece que não tem solução para esse conflito, ele diz, desventurado homem que sou, quem me livrará do corpo desta morte? Graças a Deus por Jesus Cristo, nosso Senhor. Então, Paulo vê uma solução para o conflito moral do homem. E, diferentemente do que a gente viu antes, muitas outras pessoas acreditam nessa dualidade moral que a gente tem. A maioria não acredita que o homem possa se livrar disso, ou possa se livrar apenas por causa da razão. A gente acredita que tem uma graça superior que ajuda a gente a ser melhor, né? Que essa esperança possa continuar no seu coração e que você tenha em mente que não importa o quão ruim você for, Jesus é melhor. Uma outra pergunta que é muito comum é a gente pensar por que um Deus de amor permite o sofrimento, né?
E o primeiro ponto que falar sobre o sofrimento, que eu acho importante deixar bem claro, é que o sofrimento ele nunca foi e nunca será da vontade de Deus. Como até mesmo as meninas leram mais cedo, em 1 João 4,16 fala que a essência de Deus é amor. E Salmos 105 também fala que o Senhor é bom para todos. Independente de você crer ou não que Deus existe, independente de você obedecer ou não, a Bíblia já afirma que Deus é bom para todos. E muitas pessoas também pensam que às vezes acontecem sofrimentos na vida das pessoas porque Deus está castigando e que Deus tem prazer na vingança, e a Bíblia também diz que isso não é verdade. Em Ezequiel 18:32 fala que Deus ele não se agrada no sofrimento das pessoas. E muitas vezes nós mesmos trazemos sofrimentos para a nossa vida pelas nossas escolhas. Então, um pensamento interessante de Ellen White em Ciência do Bom Viver, na página 224, que fala assim: Deus não pode abençoar aquele que continua a trazer sobre si mesmo doenças e sofrimento por uma voluntária violação das leis do céu. Muitas vezes nós mesmos escolhemos mal e trazemos consequências ruins para a nossa vida. E mesmo que às vezes você faça uma escolha certa, você está suscetível à escolha das outras pessoas. Por exemplo, você está dirigindo e tem uma pessoa que está dirigindo também do seu lado, mas ela não está respeitando as leis de trânsito. Quem sabe ela causa um acidente, está embriagada, e você pode sofrer por uma escolha que não é sua. Mas aí volta o assunto do livre-arbítrio, que as meninas também já explicaram. Deus nos dá liberdade, mas isso não quer dizer que as consequências não virão. Muitas vezes também nós passamos por provações. Às vezes nós não entendemos. Um exemplo muito claro disso na Bíblia é Jó. Ele passou por sofrimentos que ele não escolheu e ele nem mesmo sabia o porquê. Mas em Tiago 1:3 fala que a prova da nossa fé opera a paciência. O que isso quer dizer? Que muitas vezes vemos sofrimento, vemos uma provação, você não entende porquê, mas Deus está usando aquela circunstância para fazer você crescer espiritualmente, para você aprender a esperar, ter paciência, crer que Deus está no controle. E muitas vezes também Deus nos disciplina. Não é que Deus tenha prazer em nos castigar, de forma alguma. Em Apocalipse 3:19 fala que o Senhor repreende e castiga todos a quantos Ele ama. Muitas vezes a dor é a melhor maneira de você ensinar. Isso é triste, mas é verdade. Às vezes, Deus permite um sofrimento na nossa vida, que a dor é uma medida pedagógica de ensinar que você deveria voltar para o caminho certo. O exemplo de uma criança, você fala, não põe o dedo na tomada. Aí ela vai fazer o quê? Põe o dedo na tomada. Certamente, se ela levar um choque, ela nunca mais vai esquecer que não é para pôr o dedo na tomada. Não é? Algumas causas do sofrimento são difíceis de explicar. Terremotos, furacões, mas até mesmo a Bíblia tem resposta para isso. Em Romanos 8:18-23, fala que toda a natureza, toda a criação está sofrendo, está angustiada, e ela está ansiosa, esperando a nossa redenção. Então, toda a natureza sofre pela existência do pecado. Os animais, também as plantas, todos nós estamos sofrendo e esperando até o momento que Deus renovará todas as coisas. Mas muitas vezes Jesus também nos disse que no mundo nós teremos aflições. Em João 15:20, Jesus fala que o servo não é maior que seu Senhor. E da mesma forma que ele padeceu nessa terra, ele também nos convida em Mateus 18:38, dizendo: quem não toma sua cruz e não segue após mim, não é digno de mim. Da mesma forma que ele sofreu, nós também estamos suscetíveis muitas vezes ao sofrimento. Mas ele também fala que, em João 16:33, que nós teremos aflições, mas tem de bom ânimo. Então, muitas vezes, nós sofremos e nos perguntamos por quê, mas temos que pensar que Deus também sofre ainda hoje, pelo sofrimento que existe no mundo. Outra questão que eu acho muito importante falar sobre o sofrimento é que Deus ele se autolimitou a atuar na terra através do homem. O que isso quer dizer? Isso quer dizer que quando ele criou o céu, quando ele criou a terra, ele concedeu o domínio da terra ao homem. Deus concedeu o domínio sobre as feras, sobre as plantas a Adão. E esse domínio foi passado ao homem. Depois o homem entregou a Satanás na sua escolha no Éden. E Deus escolheu o homem para atuar através dele. Um exemplo que a gente tem disso é em Lucas 10:2, que Jesus fala acerca da missão que nós temos na terra. Rogai, pois, ao Senhor da seara que mande trabalhadores para a sua seara. Será que Deus ele não tem interesse de salvar as pessoas? Claro que tem. Será que ele não quer que a gente cumpra a sua obra na terra? É claro. Então por que ele pediu para a gente orar por isso? Muitas vezes a gente vê na Bíblia Deus pedindo aos seus servos, seus discípulos, seus profetas que orem para que tal coisa aconteça.
Por quê? Porque ele não quer fazer, porque ele não pode fazer? Claro que pode, mas ele escolheu se autolimitar, atuar na Terra por meio das nossas escolhas. E também nós temos algumas promessas acerca do sofrimento. Nós temos basicamente 2 promessas. Uma promessa a gente tem para hoje. Cada um aqui tem uma promessa hoje para a sua vida acerca do sofrimento. Eu quero lembrar vocês uma história que provavelmente vocês já ouviram falar. Paulo e Silas, certa vez eles foram presos, foram acusados injustamente, foram açoitados, foram postos no cárcere. Eles prenderam os pés de Paulo e Silas num tronco. Então eles estavam numa situação totalmente adversa. E mesmo assim, à meia-noite, os soldados puderam ouvir eles cantando e louvando a Deus. Então, uma promessa que Deus tem para a gente, em João 14, 27, é: a minha paz vos dou, mas não como o mundo dá. Então, mesmo que você esteja passando por um sofrimento, mesmo que você esteja em uma situação adversa, Deus promete que você pode ter paz. E um dia, todo o sofrimento vai acabar. Que Deus fala em Apocalipse 21, que Ele enxugará dos olhos toda lágrima. E uma outra questão também, que eu gostaria para finalizar, é que nós também somos a extensão dos braços de Deus na Terra. Muitas vezes nós passamos pelo sofrimento das pessoas, nós vemos as pessoas sofrendo ao nosso redor e nós não ajudamos. Então também deixo convite para vocês de serem não somente o sal da terra, mas o band-aid também para curar a ferida do seu próximo. Ela falou que o sofrimento vai acabar, né? Amém. Alguém tem dúvida de que o sofrimento é ruim? De que o mal é ruim? Mas a gente fica tão feliz quando fala que o sofrimento vai acabar, então faça uma pergunta. A gente anseia, né, pelo fim do sofrimento. Mas por que então que Deus não acabou com o sofrimento, acabou com o mal que nos traz o sofrimento assim que ele surgiu? Por que Deus não cortou o mal pela raiz? Por quê? Seria muito mais interessante? Seria. Será? É. Me ajuda aí, eu acho que um primeiro ponto que a gente pode levantar é que Deus é amor. Como as meninas pontuaram logo no início. A natureza de Deus é amor. A sua lei é amor também. Tudo que Deus faz ou deixa de fazer aos nossos olhos é por amor. Assim sempre foi, assim sempre vai ser. O alto e o sublime que habita lá na eternidade, cujos caminhos são eternos, não muda. Ele não precisa mudar porque ele é perfeito, porque ele é amor. Nele não há mudança nem sombra de variação. Toda manifestação de poder criador é uma expressão de amor infinito. Então, o primeiro ponto que a gente pode considerar, Bruno, é que Deus é amor e tudo que ele faz é uma expressão do amor infinito. Ou seja, todos os seus planos, todos os seus atos são por amor. Então tudo que ele faz é uma prova de amor. Beleza. Uma segunda coisa que nós precisamos entender ou aprender. Antes do pecado, enquanto todos os seres criados reconheceram a lealdade no amor a Deus, houve perfeita harmonia no céu. Então só houve perfeita harmonia no universo quando existia o pleno amor. Pleno amor. Então eu concluo que para que haja uma perfeita harmonia no universo, é necessário que todos que pertençam a esse universo reconheçam a lealdade pelo amor. É preciso que haja amor, mas não é qualquer amor. É o amor genuíno, o amor pleno. Agora, imagine uma situação. O mal não existia. Ninguém nunca tinha visto isso. Pecado, mal, isso ninguém sabia o que era. E aí surge, começa a nascer, vocês já ouviram como. Imagine se Deus destrói o mal sem que os seres entendessem completamente do que se tratava. O que será que aconteceria? Até vai ler um trecho para a gente do livro Patriarcas e Profetas e se esclarece um pouquinho desse ponto para a gente. Prestem atenção. Deus permitiu que Satanás levasse avante sua obra até que o espírito de desafeto amadurecesse em ativa revolta. Era necessário que seus planos se desenvolvessem completamente a fim de que todos pudessem ver sua verdadeira natureza e tendência. Lúcifer, sendo querubim ungido, fora altamente exaltado.
Era grandemente amado pelos seres celestiais e forte era sua influência sobre eles. O governo de Deus incluía não somente os habitantes do céu, mas de todos os mundos que ele havia criado. E Lúcifer concluiu que, se ele pôde levar consigo os anjos do céu à rebelião, poderia também levar todos os mundos. Tinha ele artificiosamente apresentado a questão sob seu ponto de vista, impregnado de sofisma e fraude, a fim de conseguir seus objetivos. Seu poder para enganar era muito grande. Disfarçando-se sob a capa da falsidade, alcançar uma vantagem. Todos os seus atos eram de tal maneira revestidos de mistério que era difícil descobrir aos anjos a verdadeira natureza de sua obra. Antes que se desenvolvesse completamente, não poderia mostrar-se a coisa ruim que era. Sua desafeição não seria vista como sendo rebelião. Mesmo os anjos fiéis não podiam discernir-lhe completamente o caráter, ou ver para onde sua obra estava a levar. Nem mesmo os anjos, seres perfeitos, conseguiam entender do que se tratava o pecado. Afinal, eles nunca tinham visto isso antes. Então, se Deus destrói o pecado no seu início, os seres não caídos, então, eles continuariam adorando a Deus, mas por medo de não serem destruídos também. E aí não existiria mais aquele amor pleno. E aí a perfeita harmonia que nós falamos, ela não existiria. 1 Coríntios 4:9 diz que nós somos espetáculo para o mundo. Hoje, nós fazemos parte de um grande conflito que acontece aqui na nossa mente. Satanás e Cristo estão brigando por cada um de nós. E tudo que nós fazemos é observado pelo vasto universo, por esses outros seres que não caíram. E eles estão vendo em nós a gravidade do pecado, do que o pecado é capaz. E com isso eles conseguem agora entender o porquê não se deve optar pelo pecado. Queria ressaltar o seguinte: após a volta de Cristo, após a purificação do mundo, após o juízo de Deus, após a nova terra ser estabelecida aqui na terra novamente, mesmo assim, haverá possibilidade de pecado. No entanto, nós não escolheremos pelo pecado, porque nós já sentimos, vimos, e agora, enfim, saberemos o quão grave é o pecado. E nós, por amor, escolheremos não pecar. E por esse amor será possível a perfeita harmonia no universo. Tudo que Deus faz é por amor e com sabedoria. Vamos ficar em pé? A perna está muito tempo dobrada, né? Nós estamos chegando ao fim e vocês têm agora a última oportunidade de entregar as perguntas. Cadê as meninas lá atrás? Levanta a mão aí. Maria, Paula, Suelen, ali, elas estão ali recebendo no papel. O WhatsApp também está recebendo. Enquanto isso, nós vamos louvar mais uma vez. Não desperdice essa oportunidade. Você vai ter um momento de esclarecer a sua dúvida.
Ok, boa noite. Chegou agora um momento assim bem especial, já na conclusão dessa programação, que são as perguntas. E as perguntas começaram a chegar aqui já pelo WhatsApp, algumas pelo papelzinho, tem algumas que nós vamos ter que acionar o Breno para responder. Por isso que ele está aqui já pertinho. Breno, é bom você ficar aqui pertinho da gente, viu? Mexendo com você aqui, e a gente vai ter que te acionar aqui para responder. Vou jogar logo pro Breno. Qual foi que chegou pro Breno? Tem uma pergunta especial para você, viu, Breno? Responde aí. Pessoal das humanas, a pergunta aqui. Por favor, explicar o que é metafísica, ou seja, o que é metafísica. Então, gente, uma resposta rápida. Metafísica seria tudo que está além do mundo físico. Seria, assim, tudo que é sobrenatural, tudo que vamos dizer assim, a relação, vamos dizer, tudo que a gente acredita através dos olhos da fé, de alguma maneira, metafísico. Que a gente acredita que existe, mas a gente não tem, assim, vamos dizer, a gente não teria como comprovar, senão não seria fé. Então tem gente que, por exemplo, Nietzsche, ele não acreditava no mundo metafísico. Ele acreditava em tudo que era material. Quando eu falei de Kant, Kant ele não desconsidera a fé, por exemplo, mas ela não é parte integrante direta do trabalho dele. Muito bem, está a resposta do Breno. Nós vamos considerar que foi uma resposta bem assim, clara, né, com relação à metafísica. Alguma dúvida ainda não. Tudo que está além do mundo físico, envolve aí o sobrenatural. É uma palavra que vem do grego também, foi oficializada depois por outros filósofos, mas está aí, a pergunta é respondida, bem precisa pelo Breno. Valeu, Breno. Tem mais coisa que fica aí que a gente vai mexer contigo daqui a pouquinho. Tem outra pergunta aqui, ó. Eu vou pedir ajuda do custódio também para a gente responder. Se Deus é longânimo e passivo, por que Ele escolheu a terra para ser um lugar como castigo para Lúcifer? E aí, você? Está na mira da verdade. É interessante. Quando na visão da irmã White, da Ellen White, escritora adventista, ela fala no livro História da Redenção o seguinte: quando Satanás, Lúcifer, o anjo de luz, ele foi criado, e vamos dizer assim, ele teve um status a mais do que os outros anjos. Era um anjo de luz, mas quando teve a rebelião no céu, quando foi bem apresentado aqui pela Wendy, né, a Tana, então o que acontece? Quando teve a rebelião no céu, Satanás veio para a terra com uma terça parte dos anjos. Aí depois, de imediato, o que Deus falou? De imediato. A irmã White, ela fala nesse livro aqui, História da Redenção. Ela diz que de imediato Deus planejou a criação do homem. De imediato. Mas já não tem um texto assim que eu queria ler para você também, ó, que Deus colocou um casal aqui na terra e colocou o seguinte: teriam seu favor, ele conservaria com eles e eles com ele. Contudo, ele não colocou o mal fora do seu alcance. A Satanás foi permitido tentá-los. Se resistisse às tentações, haveriam de estar no perpétuo favor de Deus e dos anjos celestiais. Era um planeta Terra. Deus escolhe o planeta Terra, planejado por Deus. O inimigo ali, agora estava nessa terra, foi expulso. Quando você lê Apocalipse no capítulo 12, você vê exatamente que o dragão, a antiga serpente, ou seja, Satanás desceu, foi expulso do céu com a terça parte dos anjos. E Deus fala o seguinte: você pode ficar perguntando, mas pastor, será que quanto tempo durou isso daí? A própria Bíblia não responde. Quando tem um texto lá de Jó no capítulo 1, fala assim, onde Deus fala assim, aquela pergunta: Satanás, onde você estava? Eu estava cirandando a terra. É um texto que também tem uma pergunta que alguns fazem, a pergunta: onde foi a reunião? Foi no céu? Onde foi a reunião? O texto não responde. Tem uma outra mensagem vinda da escritora Ellen White, que ela fala o seguinte: exatamente no momento que Satanás já estava aqui, ele queria voltar, ele queria realmente retornar. Ele olhou passando um anjo, ele chamou o anjo: fale com Deus que eu quero retornar.
e me arrependi. E foi nesse momento que a irmã White, ela fala, a escritora cristã, ela fala o seguinte, que Jesus chorou, porque não tinha mais retorno para o inimigo, para Satanás. Mas por que Deus escolheu a Terra? Deus escolheu um planeta, esse planeta Terra, Deus escolheu o homem, para criar a imagem e semelhança de Deus, colocou aqui, como Deus, como vocês já viram desde o início da programação, que Deus é amor, Deus também é o quê? Ele deu o livre arbítrio para o casal, como ele fez lá no céu também. Vocês viram no filme, eu sou um anjo, não, eu sou o quê? Um escravo, não tenho liberdade. Na realidade, o Satanás, quando você vai vendo todos os pontos na queda de Satanás, ele queria o quê? Ele queria ser livre, ele era livre. Aí, voltando esse contexto para nós hoje, o que você é hoje? O que você é hoje? Livre. Às vezes nós temos o código de liberdade nas mãos e nós procuramos o quê? A escravidão. Quando você procura o pecado. Mas Deus continua sendo o que? Deus de amor. E Deus dá para você o livre-arbítrio de escolha. Só acrescentando aqui um detalhe a essa explicação. Lembrando que a Terra ela foi o centro vamos dizer, a gota d'água da rebelião de Lúcifer no céu. Quando a gente estuda o livro História da Redenção e algumas coisas que aconteceram por trás dos bastidores, a gente passa a entender melhor o livro Primeiros Escritos, História da Redenção e aqui Patriarcas e Profetas. Por exemplo, quando Deus decide planejar a criação da Terra, ele apenas decide isso entre Jesus e o Espírito Santo, apenas a divindade decide isso. Lúcifer se sente ofendido em não participar desse planejamento e da execução. Ele se sente ofendido porque ele era um anjo tão exaltado e ele não entendia porque Cristo podia participar e ele não. Só lembrando uma coisa que eu expliquei, não sei se foi no púlpito ou para um grupo à parte, que para que a gente pudesse entender Deus, Deus se fez carne através de Jesus. Para que os anjos pudessem entender a divindade, Jesus se fez arcanjo Miguel, ou seja, uma categoria de anjo superior, mais um anjo. Então assim os anjos conseguiam entender Deus. Lúcifer, em sua inveja com relação a Cristo, ele entendeu que se Cristo era um arcanjo e ele também era um querubim, um anjo de altíssima posição, por que Cristo poderia participar dos segredos e dos planos de Deus e ele não? Foi então que as meninas falaram muito bem aqui, que Deus decide agora explicar perante o universo a verdadeira posição do Filho de Deus. Ele é Deus e Criador do universo, mesma essência do Pai. Então Lúcifer ficou com muita inveja porque ele não participou do planejamento do planeta Terra. Então quando ele foi expulso, naturalmente ele veio aqui para a Terra e Deus avisou o casal que eles só poderiam cair, ser tentados por esse inimigo que já estava aqui, de um lugar que era a árvore do conhecimento do bem e do mal. Então, pastor, o texto que ele só leu duas linhas, que fala assim, ó, o pai consultou seu filho com respeito à imediata execução de seu propósito de fazer o homem para habitar na terra. Então deixa eu ver claro, né? Foi escolha, você perguntou ali, por que então a terra? Foi escolha de quem? Deus. Deus colocou o casal para habitar na terra. Deus colocaria o homem aqui e o homem teria o mesmo privilégio que os anjos tiveram lá. E esse texto continua dizendo que se o homem e a mulher não tivessem cometido pecado, ele teria a mesma condição que tinha os anjos de conversar com Deus, sempre. Bater um papo com Deus. E assim vivia Deus no princípio do Jardim do Éden, fala assim, na viração do dia, Deus vinha e falava com o casal. Eu imagino Deus falando assim, pô Adão, como é que foi o dia hoje? Tranquilo? Ele falou, tudo bem, foi muito bem hoje. Como é que foi hoje, Eva? Foi tranquilo, foi muito tranquilo hoje, o dia foi ótimo. Mas chegou um dia que Deus falou assim, Adão, cadê Adão? Adão estava escondido, brincando e pique-esconde, não, ele estava escondido. Mas Deus chegou, Adão, onde estás? A primeira prova da misericórdia de Deus foi a pergunta de Deus ao homem, onde estás? Deus sabia onde estava o homem. O homem foi rebelde, o homem pecou, estava livre e envergonhado. Mas a mesma condição que ele teve antes do pecado, Deus deu após o pecado o quê? De ele retornar. Deus é amor, misericórdia dele. Muito bem. Chegou mais uma pergunta aqui que a gente vai repassar para o Breno. O Breno aqui é o nosso consultor. Então, gente, é uma pergunta bem complexa. Eu não vou ter como ler ela toda, porque ela é até um pouco grande. Mas alguém me perguntou aqui, ele fez a proposição. O super-homem de Nietzsche, esse ser egoísta que supera tudo, ele invadiu a igreja. E eu sei como esse cara invadiu a igreja. Ele invadiu a igreja através da teoria da prosperidade, através do mundo gospel, através da fama, entende?
Então a gente tem personalidades no mundo religioso que sim, adotam, assim, não correm atrás do que Jesus falou, mas indiretamente, mesmo sem conhecer Nietzsche, fazem o que Nietzsche pregou. Pregou uma palavra muito forte, que Nietzsche não era religioso. Mas fazem o que Nietzsche falou, né? Então ele me pergunta como ser cristão diante de um mundo que só pensa em si mesmo. Como é que a gente tira essa ideia de êxito individual e muda para o mundo coletivo? Então, assim, é só você não dar ouvidos a Nietzsche. Jesus falou o seguinte: aquele que quiser ser o primeiro, vai lá para o final. Se você quiser ser exaltado, humilhe-se, seja humilde, busque, assim, vai servir os outros, cara. Então, acho que parte daí. Você tem que servir os outros e aí você vai ter a noção de êxito coletivo. E vai tirar essa ideia de super-homem, de Nietzsche, ou de êxito individual da sua cabeça. Então, o nosso garoto cético aqui, ele se converteu, vocês perceberam, né? Está convertido também? Bem. Chegou outra pergunta aqui no WhatsApp dizendo o seguinte: se Jesus pagou o preço por nosso pecado, por que ainda sofremos as suas consequências? É interessante. Ele pagou o preço pelo nosso pecado. Aí vem uma outra pergunta em cima dessa: qual a consequência? Hoje eu contemplei um quadro, chegando no hospital de manhã cedo. Aí eu fui informado que tinha uma paciente que passou no hospital um tempo e que ela faleceu ontem e que hoje ela não estava no hospital, faleceu em casa. Aí ontem ela passou o dia e hoje ia ser sepultada de manhã cedo. Aí eu fui lá na capela fazer uma visita à família, que a família ficou muito ligada com a gente. E eu vi aquele quadro ali, eu fiquei pensando aí, toda a família ali presente, amigos, parentes. Aí, eu não sou nada da família, mas eu tornei uma amizade com o marido. E fui assim, todo dia na internada, 40 dias internado no hospital. E todos os dias eu fiz a visita na família, ou no quarto, e o marido estava lá. Aí eu falei com o seu Jorge: seu Jorge, eu quero abrir a Bíblia e ler para você alguns textos aqui nesse momento, antes de fazer o sepultamento, eles são de uma igreja. Aí ele falou: pastor, por favor, olhe sim, o japonês. E eu peguei uma Bíblia e fiz o culto ali ao lado daquele caixão ali. Ali eu fiquei olhando ali aquele quadro triste, porque aquela mulher, ela passou por um momento depressivo muito forte. E se alguém está com depressão, achar que depressão não é doença, se trate, porque mata. E eu falei para aquela mulher há alguns dias, ela falou, quando começou a entrar no hospital, eu falei assim: olha, você precisa focar no que é positivo. Aí eu comecei a ouvir um pouquinho a história dela, fiz pós em psicologia e eu tenho um pouco de conhecimento, não sou psicólogo, mas aprendi algumas coisas na pós-graduação. E eu fui conversando com ela e fui mostrando para ela o caminho onde ela deveria chegar. Eu descobri que o pai morreu, que ela nunca perdoou Deus porque é a morte do pai. Ela fez um curso de enfermagem, terminou o curso de enfermagem, ela queria trabalhar e ver a doença e ela nunca teve oportunidade de trabalhar um dia sequer cuidando de alguém. E ela, por esse motivo, ficava muito triste. Sexta-feira passada, ela esteve no hospital ali conversando com um quadro clínico dela, mais ou menos, mas o quadro emocional dela terrível, depressão profunda. E eu falei para o irmão dela, que veio de Curitiba, eu falei assim: olha, se você quer que ela viva um pouquinho mais, faça com que essa mulher procure de imediato um psicólogo. Aí ele olhou assim: pastor, o que ela precisa é de um pastor e de um psicólogo. O irmão dela que veio de Curitiba. E quando foi, antes de ontem à noite, ela tomou remédio 1 da manhã, tomou remédio, quando foi 5 da manhã, o marido dormindo com ela, foi acordar para dar a outra parte do remédio, ela estava fria, tinha falecido. O porquê que aí vem a pergunta que você fez aqui, ó: se Jesus pagou o preço por nossos pecados, por que ainda sofremos as suas consequências? Às vezes você não escolhe o sofrimento. E às vezes, imperceptivelmente, você escolheu o seu sofrimento. Como, pastor? Vou dar um exemplo simples da alimentação. Todos sabem que comer fritura faz mal. Todos sabem. Mas já é uma delícia comer um prato de batata frita com bife, não é?
bife cebolado, tá? Batata frita. É fritura? É. Quando passar um tempo, essa matéria, esse corpo humano, vai falar para você o seguinte, para você, olha, eu vou cobrar de você com juros e correções monetárias, porque as artérias vão estar entupidas. E daqui a pouco você vai ter um problema sério de saúde, porque você passou a vida comendo frituras. O fumante. Pastor, não fumo, não bebo, não faço nada disso, mas eu morri de câncer, alguém morreu de câncer da minha família. Eu conheci alguém assim também. Mas quando você olha para a Bíblia, quando você vê a luz da Bíblia, Davi falando, minha mãe concebeu o quê? Em pecado, concebeu minha mãe. Ou seja, ele nasceu em pecado, nós nascemos no mundo de pecado. Não precisa você ser um pecador, inveterado no pecado, cometer um pecado para ter consequência. Às vezes, sim. Às vezes, as suas escolhas, você escolhe exatamente algo para a sua vida que aparentemente é o caminho de vida, mas que diz a Bíblia, que te leva para a morte. Ou seja, sempre a escolha vai ser nossa. Agora, nem tudo é como se diz, é o diabo. Nem tudo é o diabo também. Às vezes é a escolha do homem. Muito bem. O Arthurzinho já nos avisou aqui que a gente ainda tem 1 minuto, né? Então dá para responder aqui, pelo menos a última pergunta, a gente fecha. Chegaram várias perguntas, não vai dar para a gente ler todas, mas chegou a última pergunta aqui: por que só a humanidade não resistiu ao pecado? Não resistiu e pecou? Porque depois de tentar outros planetas, no caso que Deus havia criado, Satanás só obteve êxito aqui, nessa terra. Naturalmente, Deus criou o livre-arbítrio e só o ser humano aqui dessa terra que deu atenção, deu moral para ele e acabou pecando, né? A Bíblia, no contexto, tem alguns pouquíssimos versos, a Bíblia dá a entender que Deus criou outros mundos também, com vida onde o pecado não pôde penetrar, embora Satanás tenha tido acesso para tentá-los, mas eles permaneceram fiéis a Deus por uma decisão própria. Então a resposta é muito simples aqui. Eles, Adão e Eva, foram muito fracos nesse sentido. Foi um ato de rebelião contra Deus, na verdade, de Eva querer ser igual a Deus. Então, basicamente é isso. Eu queria fechar respondendo aqui fazendo uma conclusão aqui interessante. Eu li uma pesquisa, e a pesquisa foi feita nos Estados Unidos, que é um país assim, muito sério nessa área de estatísticas e pesquisas, e a pergunta era a seguinte: se você pudesse fazer uma pergunta direta para Deus, o que você perguntaria? E 86% dos entrevistados perguntariam o seguinte: por que existe o sofrimento no mundo? Essa é a pergunta da maioria das pessoas. Por que existe o sofrimento? C.S. Lewis ele disse o seguinte, que a dor ela é o megafone de Deus para despertar um mundo que está surdo. E às vezes a gente só desperta realmente quando alguma coisa sai da ordem normal. O Lewis também ele fala o seguinte, que quando você observa as coisas boas da vida, elas são boas demais. Quando você observa as coisas ruins da vida, elas são ruins demais. Parecem cenas de dois mundos completamente diferentes. E se você sente no teu coração o desejo que nada nessa vida possa satisfazer, é porque você não foi criado para essa vida. Existe uma vida superior, uma vida celestial. Satanás, ele foi expulso 3 vezes. Aliás, eu quero falar das 3 expulsões de Satanás. Ele foi expulso 2 vezes e agora precisa ser expulso mais uma vez. Qual foi a primeira expulsão de Satanás diante do contexto do grande conflito? Foi quando ele foi expulso do céu e veio para a terra. Ele tinha liberdade para ir para qualquer lugar, mas ele tomou a decisão de vir para a terra. Concluindo a resposta da outra pergunta, ele quis vir para cá, porque tinha um casal aqui que ele podia tentar também fazer com que esse casal pecasse. Então ele veio para a terra, a primeira expulsão dele foi do céu. A segunda expulsão de Satanás foi na cruz do Calvário, do coração dos anjos. Porque quando ele foi expulso do céu, ele era o anjo mais influente do céu, comandante das hostes ali celestiais, o regente do coro. Ele dava a primeira nota e todo o coral celestial saía cantando juntos. Então, no coração mesmo dos anjos bons, ainda havia esperança de que esse grande líder pudesse se arrepender e voltar, num arrependimento genuíno, a assumir a sua função. Só que quando chega à cruz do Calvário, o universo entende até que ponto ele foi capaz de chegar em infligir sofrimentos ao Filho de Deus. Então ali, para sempre, o Lúcifer foi expulso da admiração do coração dos anjos. Os anjos do céu entenderam, não, de fato, a rebelião dele não traria nenhum bem para o universo. E a terceira e última expulsão de Satanás é da nossa natureza, do nosso próprio coração.
a gente aceita Cristo, uma nova natureza entra no nosso ser. E a natureza de Cristo começa a reinar se você alimentá-la diariamente. Se você não alimentar essa natureza, a natureza do mal vai reinar na vida da gente. Por isso que a gente incentiva a ler a Bíblia, a orar, não deixar de vir aos cultos, a participar de evangelismo, programações especiais, porque à medida que você ocupa a tua vida com as coisas de Deus, onde existe luz não pode haver escuridão. E aí Deus vai e pode fazer grandes coisas na vida da gente. Ok? Fecho aqui com essas palavras e deixo a conclusão aqui com o Patrick agora, que vai fazer essa parte final. O grande conflito terminou. Pecado e pecadores não mais existem. O universo inteiro está purificado. Uma única palpitação de harmonioso júbilo vibra por toda a vasta criação. Daquele que tudo criou, emanam vida, luz e alegria, por todos os domínios do espaço infinito. Desde o minúsculo átomo até o maior dos mundos, todas as coisas, animadas e inanimadas, em sua serena beleza e perfeito gozo, declaram que Deus é amor. O grande conflito, página 678. Mais uma vez tivemos a oportunidade de compartilharmos desse momento, desse estudo, onde nós vimos que por mais que no coração de um ser puro surgisse algo que não era tão favorável para ele, nem para a humanidade e nem para ninguém, apesar disso tudo, Deus sempre, a todo momento, deu oportunidade, e é a mesma oportunidade que Ele dá hoje para cada um de nós. Quando reconhecemos que Cristo morreu por nós e pelos nossos pecados, reconhecemos a possibilidade da escolha. Novamente, nós temos aquele livre-arbítrio que comentamos no início. E o que nós escolhemos para as nossas vidas vai dar resposta ao amor de Deus. Amamos nós a Deus, fazemos aquilo que Ele deseja que façamos, temos a grande promessa de um lar, onde Deus promete que tudo isso vai ser restaurado e voltaremos à perfeição. E já temos saudade desse lar. E para conclusão também, em louvor agora, vamos ficar de pé e vamos falar dessa saudade. Muito obrigado a todos vocês que estiveram aqui conosco. Podem se esticar, isso aí não tem problema nenhum. Ficamos aí um bom tempo sentados, isso. Deus está feliz porque vocês puderam compartilhar desse momento. E vamos cantar então, mais uma vez, em louvor a Deus. Eu
Amém. Vamos lá. Bondoso Deus, nós te agradecemos, Senhor. De uma maneira muito especial, o Senhor nos deu uma semana na certeza de que o Senhor nos acompanhou em cada passo dela. Aqui chegamos para essa reunião na tenda, onde podemos refletir um pouquinho, com um tempo bem limitado, mas podemos refletir um pouquinho na queda do ser humano, mas refletimos também no que o Senhor foi capaz de fazer para nos resgatar novamente, a ponto de entregar seu filho, o seu único filho, para morrer por nós. Obrigado pela promessa da tua vinda, que será a resposta que todos nós buscamos. O fim do sofrimento, a resposta que o Senhor vai dar vai ser enviando o teu filho para nos resgatar. Abençoa-nos que vamos para casa agora, que amanhã possamos voltar aqui na tua casa, continuar nesse final de semana de adoração. Em nome do Senhor Jesus, oramos. Amém. Amém. Deus abençoe a todos vocês. Você pode abraçar aí pelo menos 7 amigos e dar um feliz sábado. No mínimo 7 aí. Um abraço bem forte, um feliz sábado. Deus abençoe a todos. Foi um prazer receber vocês. Espero que vocês tenham gostado. Em breve nós teremos a próxima tenda e aguardamos vocês.